A vida é um sopro, um intervalo breve entre o nascer e o partir. Muitos passam por ela sem realmente viver, apenas existindo, cumprindo tarefas diárias, repetindo rotinas mecânicas e se deixando levar pela maré. Outros, porém, descobrem algo mais profundo, algo que transcende o simples ato de sobreviver. Encontram propósito e paixão. E quando isso acontece, cada respiração passa a ter significado. Cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento. E cada conquista, por menor que seja, transforma-se em celebração. Mas afinal, o que é propósito? O que é paixão? E como encontrá-los em meio ao caos do mundo moderno, repleto de distrações, comparações e pressões externas? Essa jornada não é simples. Exige coragem, autoconhecimento e persistência. Porém, é justamente essa busca que dá sabor à vida, que ilumina nossos dias e que nos conecta com algo maior do que nós mesmos. Existe uma enorme diferença entre existir e viver. Existir é acordar todos os dias, trabalhar apenas para pagar contas, seguir uma rotina imposta pela sociedade e esperar pelo fim de semana como se fosse a única chance de respirar. É como estar em um trem automático que corre pelos trilhos sem que você possa escolher o destino. Viver, por outro lado, é quando você desperta todas as manhãs com um motivo. É sentir entusiasmo, mesmo diante das dificuldades. É olhar para o futuro com um brilho nos olhos e perceber que cada passo, por menor que seja, o aproxima de algo que realmente importa para você. E a chave para essa transição, de existir para viver, está em duas palavras poderosas: propósito e paixão. O propósito é o norte da sua vida, a bússola interna que aponta para onde você deve caminhar. Não se trata apenas de um objetivo financeiro, profissional ou acadêmico. O propósito vai além. É o motivo pelo qual você acorda, a razão pela qual suporta sacrifícios, a essência que dá sentido a tudo o que faz. Pense em pessoas que marcaram a história. Martin Luther King, lutando pela igualdade, Madre Teresa, dedicando-se aos pobres, Steve Jobs, revolucionando a tecnologia, ou mesmo alguém mais próximo de você, como um professor que marcou sua infância, ou um parente que sempre acreditou em você. Essas pessoas tinham um propósito maior, algo que guiava as suas escolhas, que lhes dava força em momentos de fraqueza e que as impulsionava a seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. Já a paixão é o fogo da alma, a energia que move. Paixão é aquilo que faz seus olhos brilharem, que acelera seu coração, que o faz perder a noção do tempo. É quando você mergulha em algo tão profundamente que não percebe o mundo ao redor. Paixão é mais do que gostar de algo. É amar de forma tão intensa que você está disposto a enfrentar obstáculos, críticas e fracassos só para continuar. É como combustível para a jornada do propósito. Sem paixão, a estrada pode parecer longa demais. Com paixão, cada passo é prazeroso, mesmo que desafiador. Muitas pessoas confundem propósito e paixão. Elas são diferentes, mas caminham juntas. O propósito da direção, a paixão da energia. Imagine um barco no mar. O propósito é o leme, que define para onde o barco vai. A paixão é o vento nas velas, que impulsiona a jornada. Se você tem paixão sem propósito, pode até navegar com força, mas corre o risco de se perder. Se tem propósito sem paixão, pode até saber o destino, mas o barco não sai do lugar. Quando esses dois se encontram, a vida se transforma. Você sente clareza, foco e entusiasmo. Os obstáculos deixam de ser muros intransponíveis e passam a ser degraus para o crescimento. Se encontrar propósito e paixão é tão poderoso, por que tanta gente vive sem eles? A resposta é complexa, mas podemos destacar alguns fatores. Apressados pelo mundo moderno,
Vivemos em uma era de imediatismo, em que tudo precisa ser rápido, prático e instantâneo. Muitos não param para refletir sobre quem são e o que realmente querem, apenas seguem o fluxo. Pressão social e comparações. Desde cedo, somos pressionados a escolher profissões, caminhos e estilos de vida baseados no que a sociedade valoriza, não no que realmente nos move. E com as redes sociais essa pressão aumenta. O excesso de comparação nos afasta da nossa essência. O medo é talvez o maior ladrão de propósitos. O medo de fracassar, medo de decepcionar, medo de não ser bom o suficiente. Esse medo paralisa e faz com que muitas pessoas escolham a segurança de uma vida comum em vez da coragem de viver uma vida extraordinária. Desconexão interna. Muitos estão tão ocupados correndo atrás de ter que se esquecem de ser. Esquecem de olhar para dentro, de ouvir a própria alma, de refletir sobre suas paixões. Descobrir o propósito é uma das tarefas mais importantes da vida, mas também uma das mais desafiadoras. Não existe uma fórmula mágica, mas existem caminhos que podem ajudar. 1. Olhe para dentro, pergunte a si mesmo: o que me faz sentir vivo? Quais atividades eu faria, mesmo sem receber nada em troca? Em que momentos eu perco a noção do tempo? Que tipo de legado quero deixar? Essas perguntas ajudam a clarear o que está em sintonia com sua essência. 2. Relembre sua infância. Muitas das vezes, aquilo que mais amávamos na infância, como desenhar, escrever, cantar, cuidar de animais, construir coisas, traz pistas do nosso verdadeiro propósito. Quando crianças, ainda não estávamos contaminados por pressões externas. 3. Preste atenção às suas dores. Curiosamente, as nossas maiores dores também podem apontar nosso propósito. Pessoas que sofreram rejeição muitas vezes encontram propósito em ajudar outros a se sentirem aceitos. Quem passou dificuldades financeiras pode sentir paixão em ensinar educação financeira. Suas feridas podem se transformar em sua missão. 4. Observe seus talentos. Todos têm dons únicos. Pergunte-se: em que você é naturalmente bom? O que as pessoas reconhecem em você? Seu propósito pode estar ligado a essas habilidades. 5. Se conecte com algo maior. O seu propósito não é somente sobre você. É sobre como você pode impactar o mundo. Quanto mais seu propósito estiver alinhado em servir e contribuir, mais poderoso ele será. É fácil viver motivado quando tudo vai bem. O desafio é manter-se firme quando os ventos sopram contra você. E é justamente aí que a paixão mostra sua força. Pense em um atleta que treina por anos sem reconhecimento, enfrentando lesões, críticas e sacrifícios. O que o mantém em movimento não é apenas disciplina, mas a paixão pelo esporte. Pense em um empreendedor que fracassa várias vezes antes de ter sucesso. O que o faz tentar de novo não é apenas a lógica, mas a paixão pelo que acredita. A paixão é a chama que não se apaga mesmo nas tempestades. O perigo de viver sem propósito. Uma vida sem propósito é como um barco à deriva. Você pode até se manter em movimento, mas não há direção, não há significado. Esse vazio pode gerar sentimentos de frustração, ansiedade e até depressão. Muitas pessoas chegam ao fim da vida com arrependimentos não pelas coisas que fizeram, mas pelas que não tiveram coragem de fazer. Arrependem-se por não terem seguido suas paixões, por não terem vivido de acordo com seus verdadeiros valores. Viver sem propósito é um desperdício do maior presente que recebemos, a própria vida. Encontrar propósito não é um evento único, é um processo contínuo e, para mantê-lo vivo, é preciso cultivá-lo diariamente. Pratique a gratidão. A gratidão mantém seu coração alinhado com o que importa e ajuda a perceber sentido até nas pequenas coisas.
Defina metas alinhadas ao propósito. Cada objetivo deve ser um degrau rumo ao seu propósito. Assim, até tarefas simples se tornam significativas. Cerque-se de pessoas que compartilham valores semelhantes aos seus. As pessoas que estão ao seu redor influenciam diretamente no seu propósito e paixão. Esteja perto de quem o inspira. Observe e revise constantemente sua trajetória. O propósito pode evoluir com o tempo. Pergunte-se periodicamente se está no caminho certo. E quando você encontra propósito e paixão, não é apenas a sua vida que muda. Você se torna um farol para outros. Sua energia inspira, sua determinação contagia, e seu exemplo mostra que é possível viver de forma significativa. Viver com propósito não é apenas sobre conquistar mais, mas sobre ser mais. É sobre deixar uma marca positiva no mundo, por menor que seja. É sobre dormir com a consciência tranquila e acordar com entusiasmo. O tempo é o recurso mais precioso que temos, e ninguém sabe quanto tempo ainda lhe resta. Por isso, viver sem propósito é desperdiçar aquilo que não pode ser recuperado. A vida é curta demais para ser vivida no piloto automático. É curta demais para se contentar com o comum, para sufocar suas paixões, para ignorar o chamado da sua alma. Pergunte-se hoje: estou vivendo a vida que realmente quero? Estou sendo fiel às minhas paixões? Se minha vida terminasse amanhã, eu estaria em paz com o legado que deixei? Se a resposta for não, então é hora de mudar. É hora de ouvir sua essência, de seguir sua paixão, de alinhar seus passos com seu propósito. Porque quando você encontra propósito e paixão, cada dia se transforma em uma aventura. Cada desafio vira uma oportunidade. Cada momento ganha significado. E acima de tudo, você descobre que viver não é apenas passar pelo tempo, mas deixar o tempo passar por você de forma memorável. A vida com propósito é a vida plena. A vida com paixão é a vida intensa. Juntas, elas formam a vida que vale a pena ser vivida.